nesse momento, eu vou estar trazendo um estudo bíblico, né? Quero estar trazendo um estudo bíblico dentro da Bíblia, tá? Quero mandar um abraço aí pro meu amigo, irmão e pastor Davi Farias, irmãos em Cristo Jesus. Ele foi o meu professor, né, de teologia. Um grande abraço, pastor Davi Farias. E dentro desse estudo bíblico que eu vou estar trazendo sobre família, que não vai fugir muito do assunto assim, vai ser sobre família mesmo, eu quero estar trazendo algo que é polêmico. Principalmente no meio pentecostal ele é polêmico. E por ser polêmico, talvez muitas pessoas não vão concordar, né, com esse ensinamento que eu vou trazer hoje. E eu vou falar sobre educação de filho, como educar filho. E por que começou essa ideia de trazer esse estudo? Eu sempre tinha um estudo, algo que Deus me deu, que estava dentro de mim. E é coisa que eu vivi na prática, e são coisas reveladas pelo próprio Espírito Santo, e são coisas que eu aprendi através do estudo bíblico. Mas eu nunca tive coragem de trazer esse estudo, esse ensinamento, para dentro de uma igreja, né? Ainda mais sendo um ministério que não é meu, igreja das outras pessoas e tal. E um dia eu fui convidado para poder ir pregar num culto de missão. E o Espírito Santo me tocava no meu coração. Falou, traz esse estudo para essa igreja, traz esse estudo para essa igreja. E eu pensava ali e falava, Senhor, mas é um estudo polêmico e eu posso ter problema, ou trazer problema para o pastor dessa igreja. E aí, por fim, chegou a oportunidade de eu subir no púlpito. Aí eu li um versículo, né, que não é esse que eu vou estar lendo aqui hoje. E falei, vou estar trazendo um estudo aqui hoje, mas se os professores aqui da igreja, da escola dominical, não concordarem, me perdoe e ensina da maneira que vocês acreditam, da maneira correta que vocês acreditam na escola dominical, aqui para a igreja. Tudo bem? Aí o pastor falou, meu irmão, vai na fé, meu irmão, que deixa Deus te usar. E eu trouxe um ensinamento. No final, o pastor daquela igreja ele ficou maravilhado. Ele veio com a esposa dele, uma filhinha dele, pediu para nós estarmos ali orando junto no altar ali, para que Deus viesse abençoar a vida dele, dar sabedoria para ele, entendimento para ele, né, para que ele pudesse educar bem a filha dele ali. Um abraço para Tereza Teca, já entrou ali, já está no ar. Tereza Teca, fica até o finalzinho hoje, que vai valer a pena. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa de Deus aqui esta noite. Eu tenho certeza. Beleza, Tereza? E aí, depois desse ensinamento, eu quero que todos, se possível, deixem a sua opinião. Se você não concordar comigo, não tem problema. Você pode colocar aí, Pastor Rodi Marques ou missionário Rodi Marques. Eu prefiro até ser chamado de missionário. Missionário Rodi Marques, eu não concordei com o seu ensinamento. Amém. Se você concordou, fala, missionário, eu concordei com o seu ensinamento, porque daí você vai me incentivar a estar trazendo esse ensinamento mais vezes, né, para as pessoas. E aí, um tempo desse, eu fui convidado para pregar numa outra igreja também, e eu trouxe esse ensinamento na igreja. Falei a mesma coisa, falei, se não concordar também, tal, na escola dominical, vocês consertam aí, fala da maneira que vocês acreditam que é a maneira correta. E eu terminei de trazer esse ensinamento. Eu percebi que a igreja recebeu muito bem a mensagem. Pessoas no corredor mesmo da igreja falaram, nossa, que mensagem abençoada. Pessoas foram no carro e falaram, nossa, eu não tinha pensado nem por esse lado aí que você trouxe esse ensinamento. E só que o pastor, depois da mensagem, o pastor dessa igreja, ele não faltou com respeito de maneira nenhuma, tá? Deixar bem claro isso, ele não faltou com respeito. Ele foi muito educado, mas ele discordou de algumas coisas do meu ensinamento. Por exemplo, o ensinamento que eu trago é que eu vou mostrar dentro da Bíblia, e também através de opinião minha e daquilo que eu vivi na prática. Se educa filho sem bater.
não se bate em filho de jeito nenhum, aí que está a polêmica. Porque aquelas pessoas mais velhas que já bateram bastante nos filhos, eles têm uma resistência. Eles querem continuar, mesmo procurando na Bíblia textos isolados ou versículo isolado, para justificar que tem que bater mesmo, para poder justificar o que eles já fizeram. Mas eu já encontrei pessoas humildes também, de falar, não, no passado eu errei, hoje eu sei que não se bate mesmo em filho. E aí, tem aquelas pessoas que estão batendo ainda nos filhos. E eles também, para querer justificar também, falam, não, tem que bater sim. Eu tenho um grupo de crente, chama Grupo Pentecostal. Então eu acredito que lá só tem crente pentecostal. Eu levantei uma questão dessa, nem filho se bate? Ó, era cada resposta uma tipo assim, se você não bater no seu filho, a polícia bate. O pai que não bate no filho, mais tarde ele vai apanhar do filho. Será que isso é verdade? É nesse mundo que eu quero entrar aqui hoje. Eu convido você para entrar junto comigo. Vamos viajar um pouco sobre isso daí. E o pastor daquela igreja falou assim, não, o que o pastor Rod Marques ensinou aí, tá tudo beleza, mas infelizmente numa coisa ele se equivocou, nem filho bate mesmo. Eu vou ler um versículo aqui para a igreja e a igreja vai ver que de filho bate mesmo. E aí ele abriu nesse texto aqui. Que eu vou estar lendo, tá? Vou ler bem devagarinho, como de costume. Eu costumo ler bem devagar. Que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Que diz assim. Hebreus 12, versículo 6 diz assim. Porque o Senhor corrige o que ama. Isso o pastor leu, tá? Para a igreja, depois do ensinamento. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Porque filho a quem o pai não corrige... Aqui é uma pergunta. Por que filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Mas ele só leu aqui nessa parte aqui, açoita. Ele falou assim, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Aí ele falou assim, igreja, aqui está escrito açoita, igreja. E açoitar aqui é bater, então nós temos que bater sim. Não espancar e tal, mas bater sim. O pai que ama, ele açoita o seu filho. Então, antes de eu entrar, nós viajar aqui um pouco dentro da Bíblia, vamos entrar nessa questão desse texto que ele citou. É claro que lá foi o fim de culto, não era debate nem nada, ele falou isso para a igreja, o culto acabou, eu não consegui me defender e tal, mas a minha ideia também nunca foi vencer debate, nunca foi me defender também, porque eu entendo que o próprio Espírito Santo ele vai revelando para as pessoas, e acredito que até esse ensinamento, queira Deus, né, que se o pastor pudesse estar ouvindo, né, ou ouvir qualquer dia esse ensinamento, quem sabe o Espírito Santo não mostraria ele de uma maneira, sei lá. Também não sou aqui o dono da verdade, né, quem sabe ele não estava certo. Mas eu vou estar explicando da maneira que eu entendo, beleza? Primeiro, aqui está escrito, porque o Senhor, já começa aí, porque o Senhor, não está falando o homem, tá? Tá bem claro, porque o Senhor corrige, porque o Senhor corrige o que ama, o Senhor, e açoita a qualquer que recebe por filho. Nem todos, lembrando, nem todos são filhos de Deus, tá? Todos são criatura. Mas através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele que aceitou a Jesus, que entregou a vida para Jesus, esse foi feito como filho, tá? Então, aquele que o Senhor aceita por filho, aquele que ele ama, ele corrige e açoita. Beleza?
Então aqui acho que está bem claro, é o Senhor, está escrito aqui no texto. Agora vamos para algumas versões da Bíblia. Antes de eu ler algumas versões da Bíblia, eu quero dizer uma coisa para vocês ouvintes. A língua hebraica, aramaica e o grego, que é o que foi escrito na nossa Bíblia, e o Novo Testamento, 99% do Novo Testamento foi escrito em grego, e Hebreus aqui está em grego, então nós vamos estar falando da língua grega. Essas línguas não existe traduções, não existe tradução. Para essas línguas não existe tradução. Até mesmo o inglês não existe tradução para o inglês. O que existe é interpretação. Quero que vocês entendam bem isso. Não existe tradução para o grego, para o aramaico e para o hebraico. E outras línguas também, como por exemplo o inglês. Não tem tradução. O que existe é interpretação. Por exemplo, no inglês, se eu perguntar para alguém, eu não sei se a minha pronúncia vai estar correta, mas, por exemplo, assim, how old you ears? How old you ears? Eu vou estar falando para essa pessoa. Se eu for traduzir isso, how old you ears? Se eu fosse traduzir no pé da letra, vai ser assim, ó. Quão velho é você? Quão velho é você? Se eu chegar para uma pessoa aqui no Brasil e perguntar quão velho é você, a pessoa vai ficar boiando. Quão velho sou eu? Como assim quão velho é você? Mas a tradução, mas a interpretação dessa palavra é quantos anos você tem. Eu interpreto como quantos anos você tem. De repente eu posso chegar nessa parte e escrever quantos anos você tem. E alguém pode escrever a mesma coisa e dizer qual é a sua idade. Então é outra palavra no mesmo sentido. Acho que aí dá para vocês entenderem, legal. Eu espero que eu estou sendo claro. Que o Espírito Santo de Deus venha me ajudar a trazer esse ensinamento para que seja bem claro para todo mundo. Se vocês estiverem entendendo aí, que vocês estiverem ouvindo, já dá um joinha aí para mim saber que vocês estão entendendo. Beleza, Maria? Beleza, Tereza Teca? Então a nossa Bíblia, por isso que existe várias versões. Essa aqui, por exemplo, ela é escrita, ela é uma Bíblia pentecostal, escrita por um grande teólogo, Antônio Gilberto. Ele é um dos maiores teólogos mais respeitados da Assembleia de Deus do Belém. Segundo eu ouvi, eu preciso buscar a veracidade disso, mas eu acredito que sim. Ele foi funcionário ele trabalhou na NASA, ele teve um dos maiores cargos na Marinha, e ele foi eleito o 10º homem mais sábio do mundo. Ele escreveu essa Bíblia pentecostal, a Bíblia de estudo pentecostal. Então essa aqui tem uma versão da Ferreira de Almeida. É uma versão Ferreira de Almeida. Mas tem várias outras versões. Então, por isso é muito interessante, quando a gente for estudar um assunto, a gente não estudar somente com uma Bíblia. Estudar com algumas versões. Então, quando o pastor citou esse versículo, que o Senhor, ele ama e açoita aquele que ele recebe por filho, então eu fui em outras versões também, né? Na maioria das versões, eu tenho aqui a King James, tenho aqui a versão internacional, e tem também aqui a Vulgata. A Vulgata é uma Bíblia católica, é uma das primeiras que existiu por volta de 1600, mais ou menos. Se eu não me engano, se ela não foi a primeira Bíblia, deve ser uma das primeiras. Então, na maioria delas, está escrito mesmo, o Senhor açoita e castiga aquele que ele tem por filho. Porém, na King James, não está escrito açoita e castiga. Presta bem atenção, na King James, não está escrito açoita e castiga. Na King James está escrito ama
e educa. No lugar de açoita, está escrito educa. Tá? Ele ama e educa, ele não açoita. Isso na King James, se você tiver uma aí, você pode ler. E na inglês, eu fiz questão também de pegar inglês, que é uma Bíblia que chama New American Standard Bible. Eu acho que eu estou falando a pronúncia correta, eu sou ruim para isso, tá? Bible Standard, New America. Que seria a Bíblia Standard da Nova América. A Bíblia Nova Americana, uma coisa mais ou menos assim. Nem vocês já vê que não dá para traduzir, né? E aqui o açoita, aí eu busquei a palavra açoita em inglês, que é slougis. Açoita significa slougis. E eu fui buscar, né, o significado da palavra slougis, que é em inglês. Significa flagelo, significa praga e significa açoite. Então já tem 3 significados aqui na palavra açoite. Só que a pessoa que bate no filho ou que espanca, ele vai pegar só esse nome, açoite, e vai pegar só essa Bíblia, e vai justificar o que ele faz com o filho dele. E ele não vai querer saber de mais nada. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler Bíblia, principalmente Bíblia. E eu gosto de estudar porque eu gosto de aprender, porque eu gosto de ensinar. E a gente ensina principalmente sentado e ouvindo. Agora tem pessoas que só querem ficar em pé ensinando, sem nunca querer aprender. Agora eu acho que eu já fiz aqui um bem bolado aqui antes, para poder entrar diretamente no assunto, né, que eu quero. Bate no filho ou não para educar? Vamos lá. Eu vou começar contando um pouco da minha história. Mas a minha história representa a história dos meus irmãos, tá? Também. Nós somos em 9. Então, o que eu vivi, basicamente, os meus irmãos viveram também. Nós éramos de uma família católica e até então nós tínhamos uma vida boa. Apesar da dificuldade financeira, da alimentação, que era escassa, comida e tal, a gente tinha uma vida boa. Até que apareceu um missionário lá e falando de Jesus, apresentou Jesus para nós e a gente entregou a vida para Jesus. Foi muito bom, foi espetacular. A experiência que nós tivemos foram iguais para todo mundo. A gente sentiu como se a gente flutuasse aquela semana. A gente se sentiu liberto, a gente começou a conhecer Jesus e a gente morava a 50 quilômetros da cidade. Então a gente não tinha igreja, a gente não tinha pastor, a gente não sabia que existia obreiro, presbítero, diácono, não sabia de nada. Nós não conhecia a Bíblia, não conhecia a doutrina, não conhecia nada. Mas a gente sabia agora que a gente pertencia a Deus, que a gente tinha entregado a nossa vida para Jesus e que agora nós era de Jesus. Então foi muito bacana. E na primeira semana, o meu irmão mais novo do que eu foi acometido de uma meningite e a minha mãe, sem saber orar, ela colocou a mão no meu irmão mais novo e fez uma oração. E meu irmão recebeu uma cura instantânea. Nós ficamos espantados. E aquilo aumentou nossa fé, e aí cada vez mais nós servíamos a Jesus tranquilo. Nós nascemos em Minas, e quando a gente veio para São Paulo, tem um irmão, um amigo nosso, ele é amigo nosso até hoje, né? Já está aí com mais de 60 anos, um homem muito bom de Bíblia, ele sempre foi muito bom de Bíblia. Porém, uma interpretação errada da parte dele, e talvez uma falta de cuidado da parte dele, ele acabou provocando uma tragédia na nossa vida. Porque a Bíblia, se você interpretar ela errado, você se tornar um religioso baseado em alguns versículos isolados dentro da Bíblia, você pode fazer da vida da sua família uma tragédia. Isso é a pura verdade. E tem um versículo em Provérbios que está escrito assim, que o pai fustiga o filho com vara. Mais ou menos assim, ou deve fustigar o seu filho com vara. Então, mesmo sem saber qual é a tradução de fustigar um filho com vara, ele chegou para minha mãe, nós era tudo criança, né? E ele falou para minha mãe, falou assim, ó, na Bíblia está escrito que não deve tirar a vara das costas dos filhos.
Olha a diferença. Não deve tirar a vara das costas dos filhos. E a minha mãe tomou isso aí como uma regra de um mandamento do próprio Deus, que a minha mãe já gostava demais desse homem, né, dos ensinamentos dele, e admirava ele demais. E quase que uma idolatria, né? Se não uma idolatria. Isso é outra coisa que a gente tem que ter bastante cuidado também, pra gente não idolatrar ninguém, né? Não idolatrar ninguém. Nem pastor, nem padre, nem ninguém, nem artista, nem ninguém. Deus, ele abomina a idolatria, né? Então minha mãe gostava dele a quase esse ponto aí de idolatrar, né? Queira Deus que não. E a minha mãe pegou isso daí como uma regra mesmo. E a gente era moleque, então o que era proibido naquele tempo numa igreja, Assembleia de Deus? Era proibido, vou falar dos homens, porque a cartilha das mulheres é muito grande, mas vou falar dos homens, que não é tão grande assim, mas vocês ainda vão ver o tamanho dessa cartilha ainda. A gente não podia usar camiseta, não podia usar calça jeans, não podia usar boné de bico, não podia usar sapato bico fino, não podia jogar bola, não podia soltar pipa, não podia soltar peão, não podia assistir televisão, ok? E toda vez que a gente fazia praticava uma dessas coisas, minha mãe já arrebentava umas 6 varas, não estou exagerando. Ela pegava varinha de andu e arrebentava nas costas da gente. E estraçalhava. As costas da gente ficavam igual as costas daquele Jesus lá do filme, né, esse último filme que foi feito de Jesus aí, com aquele grande ator que eu não estou lembrando o nome dele agora. Então nossas costas ficavam estraçalhadas, né? E aí, e quando a gente dormia na igreja, deixa eu compartilhar aqui para mais pessoas. E quando a gente dormia na igreja, a minha mãe, a gente chegava em casa, ela arrebentava a gente no pau mesmo, batia sem dó. Então é normal uma criança dormir na igreja. Se eu estou falando, eu tinha 8 anos de idade. Então dormia na igreja, apanhava. Então tudo que fazia, apanhava. E aí criou dentro de mim, né? Embora eu estou falando aqui representando toda a minha família, então criou dentro de mim uma raiva de igreja. Criou dentro de mim um sonho. E que sonho é esse? De sair da igreja. Então o que eu pensava? O dia que eu for dono do meu nariz, eu quero sair da igreja. Eu não quero nunca mais pisar os pés na igreja. E eu não vou perder muito tempo falando da minha vida, né? Porque senão eu ia ficar aqui muitas horas falando. Mas a gente foi muito judiado demais. Então, quando eu completei 14 anos de idade, que eu achava que eu já era dono do meu nariz, aí eu saí da igreja. Lembrando que a gente aceitou Jesus aos 4 anos de idade, a gente se tornou evangélico, eu me tornei evangélico aos 4 anos de idade, e aos 14 anos eu saí. E eu fiquei 30 anos vagando pelo mundo, aprontando tudo aquilo que a Bíblia fala que não pode fazer, eu fazia questão de fazer, porque eu me tornei uma pessoa rebelde. Embora eu nunca me tornei ateu, pelas experiências que eu tive com Deus, jamais eu poderia negar essas experiências que eu tive com Deus. Então, mesmo aprontando, bebendo muito, e eu bebia demais mesmo, e fazendo outras coisas também, que eu também não vou citar aqui também, né? Mas a gente sempre temente a Deus, né? Porque a gente nunca deixou de acreditar em Deus. Mas foi 30 anos no mundo. As pessoas me convidavam para ir para a igreja, eu não ia, né? Não gostava de jeito nenhum. E eu tinha um sonho. E o meu sonho era, o dia que eu casar, que eu tiver filhos, eu quero provar para os meus pais que é possível educar filhos sem triscar um dedo, sem tocar num fio de cabelo. E às vezes você pode falar assim, eu tenho, né, 2 filhas hoje, graças a Deus,
Uma tem 18 anos de idade e a outra tem 22 anos de idade. E aí, graças a Deus, eu entendo que elas são uns exemplos de filhas, né? Quem conhece pode falar aí, eu tenho certeza, né? Nós somos um exemplo ali de família, graças a Deus, na rua de casa, ali para os vizinhos. Eu acredito que ninguém tem nada para falar da gente. E graças a Deus eu consegui esse feito, de educar sem triscar, num fio de cabelo. E é sobre isso que a gente vai falar. Talvez você pode falar, não, mas os seus filhos, eles veem prontinho, vem tudo bonzinho. Nananina, não. A minha filha mais nova, eu posso dizer que Deus selecionou ela para entregar ela para mim. Mas a filha mais velha, ela me trouxe muita preocupação na adolescência. Tereza, Teca, respondendo a sua pergunta, eu falei no começo do vídeo, e também no comecinho, né? Mas como é ao vivo, não dá para saber mesmo, né? Infelizmente aconteceu, nós ia estar aqui falando sobre violência, né, contra a mulher. E ele é uma pessoa formada em jornalismo, daí isso é um bate-papo da hora, mas em cima da hora, ele teve um compromisso, ele teve que ir às pressas para São Paulo. Então, infelizmente, ele não pôde estar aqui, mas Deus colocou no meu coração de estar trazendo um ensinamento sobre família. E eu até peço, né, para você, se você puder ficar aí até o finalzinho, eu tenho certeza que você e os outros convidados vão aprender muita coisa. Embora, se vocês não concordarem com tudo, eu gostaria até que vocês escrevessem aí, falar, eu não concordo com isso que você falou e tal, porque eu também quero aprender com vocês, tá? Beleza, tá fazendo janta. Maravilha, Tereza, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Isso, maravilha. Obrigado por você estar nos ouvindo. Então, eu não lembro bem onde é que eu parei, mas eu lembro que daí, enfim, fiquei no mundo. Lembro. Então, a minha filha de 14 anos, ela me trouxe muita preocupação, má companhia, pessoas que eu sabia que ia levar ela para o buraco mesmo. Também não vou citar aqui o que ela andou aprontando no meio dessa turma, né? Até mesmo para não denegrir a imagem dela. Mas eu vou estar falando para vocês como tudo foi tratado. Isso aqui, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam como foi tratado, no caso da minha filha que eu vivi, e sem eu triscar um dedo nela, é o amor. É o amor. Jesus Cristo, ele é 100% amor. 100%. Às vezes você pode falar assim, não, mas ele entrou lá no templo lá e meteu a chicotada no povo e tal. Que eu já ouvi isso também, tá? Mas isso é um outro contexto. Lá ele estava espantando aqueles vendedores, aqueles negociadores. Então ele pegou um chicote para espantar aquele povo. Se tratando de filho, a gente não pega chicote para espantar. A gente não pega chicote para poder pôr para correr. Ali Jesus não estava educando aquele povo. Jesus estava espantando ele mesmo. E o assunto aqui é sobre educar. Então, Jesus Cristo era 100% amor. Você consegue imaginar Jesus pegando uma vara e desferindo nas costas de alguém? Aqui no texto fala que o Senhor, que é o Senhor, ele corrige e açoita aquele que ele ama. Você já viu Jesus por aí açoitando alguém? Porque aqui não está falando para o homem fazer, aqui está falando o Senhor faz. Você nunca viu Jesus por aí açoitando alguém. E se você nunca viu Jesus por aí açoitando alguém, então é claro que esse açoitar aqui está no sentido figurado, não é literal. Isso que as pessoas têm que entender, a Bíblia é escrita no sentido figurado, no sentido literal e por simbologia. A Bíblia é escrita por simbologia,
sentido figurado e literal. Literal é aquele que realmente acontece. Figurado é, por exemplo, que é açoitar. O Senhor açoita, mas você já viu o Senhor açoitando alguém por aí? Você nunca viu. Então, logicamente, isso aqui é no sentido figurado. Beleza? E é o Senhor que faz isso, não é o homem. Tá ok? Então, e na Bíblia você não vai achar Jesus, o homem, açoitando ninguém. Você consegue imaginar Jesus com a vara na mão e sentando a vara nas costas de alguém dentro da Bíblia, de algum filho, de alguma criança? Principalmente criança. Sabe qual é a diferença de uma criança apanhar e de um adulto apanhar? A diferença está só na idade. Mas nos dois casos são violência. É isso que as pessoas têm que entender. A diferença está somente na idade. Glória Gonçalves, a paz do Senhor, meu amado. Para você também, que Deus abençoe. Gostaria que você ficasse, se possível, até o final. E para vocês que concordar com esse ensinamento, escreva aí, eu concordo, é isso mesmo. Para você que discordar também, não, eu discordo, e põe seu ponto de vista, porque eu estou aqui para aprender também. Você consegue imaginar o Senhor Jesus, o homem, puxando a orelha de alguém, puxando o cabelo? Você consegue imaginar o Senhor Jesus, o homem, dando cintada em alguém? Porque Jesus ele não faz isso. Jesus ele é puro amor. E se o amor, se você não conseguir educar o seu filho com amor, não vai ser batendo. Eu vou explicar para você porque todo tipo de bater, até um croque na cabeça, é violência. Eu vou explicar para você por quê. Ninguém consegue bater num filho sentindo amor. Porque foi o que eu ouvi do pastor, não, a gente bate por amor. Não é. Ninguém consegue, imagina, meu irmão até comentou comigo, um filho ou uma filha apanha porque ela é amada. Faz sentido isso? Pensa comigo. Um filho ou uma filha apanha porque ela é amada. Um pai bate porque ele ama. Não, gente, quando a gente ama, a gente abraça. A gente dá carinho. A gente diz que ama. O fato da gente abraçar um filho e beijar ele e dizer que ama, isso é educar. A minha mãe, o primeiro abraço que eu dei na minha mãe, eu estava bêbado e tinha 17 anos de idade. E o primeiro e único beijo que eu dei no meu pai, ele estava dentro de um caixão. E eu vivi ao lado do meu pai 23 anos. E ele perdeu essa oportunidade de abraçar um filho e dizer que amava o filho. Eu sei que ele amava, mas ele tinha dificuldade em dizer isso, porque é um povo antigo, né? Mas nós não somos mais antigos. Eu tenho certeza que eu não estou falando para pessoas antigas aqui. Então, aqueles costumes que você... Por exemplo, costume é uma coisa muito difícil de tirar da cabeça das pessoas. Por exemplo, uma tribo indígena que sacrifica as pessoas ainda. A pessoa nasce deficiente, cego, então eles vai lá e mata. Para eles isso é normal, para nós é um absurdo. Então, quando você entender que amar que educar é amar, você começa a passar a sentir um absurdo quando você vê um pai batendo em alguém, ele dizendo que ama e dizendo que está educando. Então, qual era o tratamento que eu dava para minha filha? E eu estou falando isso, ensinando isso para vocês, porque deu certo comigo, tá? Se deu certo comigo, eu acredito que dá certo com você também. Talvez você está passando por essa dificuldade. E se você é um daqueles que bateu muito nos seus filhos, então agora ensina os seus filhos a educar os seus netos. Educar com amor. Então, quando a minha filha, na adolescência, aprontava, eu ia para o meu quarto, eu orava, eu pedia a Deus sabedoria, não falava nada para minha filha, e aí no outro dia, às vezes eu convidava a minha filha para a gente ir numa sorveteria, e ela escolhia o sorvete dela lá, ou escolhia qualquer coisa ali para ela, um açaí, e a gente sentava na mesa, e eu começava com amor a conversar com ela. E
E eu falava, ó, o que você fez ontem não foi legal e tal, e tal, e tal. E ela começava a chorar. E ali ela me pedia perdão, me perdoa, pai, me perdoa. E algumas vezes eu chorei também, porque eu sou muito chorão. E a gente se abraçava ali, e eu perdoava ela. E hoje a minha filha tem 22 anos, é um exemplaço de filha, é a coisa mais linda do mundo, me dá benção quando vai dormir, me dá benção quando acorda. Chega do trabalho, a primeira coisa que ela faz é me abraçar e me beijar e dizer que me ama. Isso é lindo. E o melhor lugar do mundo tem que ser a casa da gente tem que ter paz. Tem casa que eu vou por aí, que uma criança de 2 anos de idade vai lá e derruba uma coisa da mesa, é só grito. Vou citar algum nome aqui, que eu vou inventar aqui agora. Da mãe fala, por exemplo, Guilherme, sai daí, Guilherme, eu já falei pra você sair daí. O pai, às vezes, acabou de chegar do serviço, está tentando descansar ali deitado no sofá um pouquinho, e ver aquele, nem desmineiro, ver aquele tropelo dentro de casa, a pessoa não descansa a mente. Chega para esse Guilherme aí que derrubou um copo da mesa e fala, filho, cuidado, filho, você pode se machucar, você não é para você ficar aqui. Uma criança de 2 anos já entende. Uma criança de 2 anos, ela já entende quando ela está recebendo amor. E já entende quando ela recebe grito. Às vezes, na igreja, quando uma palestra que eu falo sobre isso, algumas mães chegam e falam assim, mas meu filho não me respeita. Ele grita comigo. E aí, bem baixinho, eu falo, mas quantas vezes a senhora gritou com ele? Seja sincero. Sabe por quê, gente? Um filho, ele chega pra gente uma caixa vazia. Lembra bem disso. Um filho, a gente recebe ele uma caixa vazia. E outra coisa que eu quero que você grava bem aí com você. Homens não faz filho. Homens faz sexo. Quem faz filho é Deus. Porque somente Deus consegue colocar uma alma e um espírito dentro de uma pessoa. O homem não consegue fazer isso. O homem não tem no corpo dele. O homem não tem nos hormônios dele. É a alma e o espírito. Quem tem é só Deus. Nós só somos um meio de fazer com que aconteça, que nasça um filho com alma e espírito. E a Bíblia diz que filho é a herança do Senhor. A Bíblia diz que filho é um presente de Deus. E de que maneira você está tratando esse presente? Se você estima a minha pessoa e você recebe um presente, você vai cuidar desse presente. Você vai pegar esse presente, vai colocar numa estante, para você poder lembrar de mim. Durante o tempo que você viver, você vai lembrar de mim. Isso é que eu recebi do meu amigo Rod Marques. E quando a gente recebe um presente de Deus, de que maneira a gente está tratando esse presente de Deus? Né? Foi de Deus, não foi do Rod Marques que você ganhou, foi de Deus. Né? Talvez o seu filho já tem 10 anos de idade, 12, 15 anos, e você já fica sem graça. De agora você chegar, abraçar ele e falar, filho, a mãe te ama, o pai te ama, porque talvez você nunca falou isso. Talvez você demonstrou isso através de brinquedo que você dá para ele, através de presente que você dá para ele, mas talvez você nunca demonstrou isso com palavra, né? Com um abraço mesmo apertado. E esse ensinamento é tão bom agora que nós estamos chegando perto do Natal, aproveita e faz isso. Não deixe para você dar um beijo na sua mãe dentro do caixão. Não deixe para você deixar sua mãe embora e você perder essa oportunidade de você abraçar ela hoje. Ou abraçar seu filho. Joga seu orgulho lá embaixo hoje mesmo. E chega pro seu filhão barbado assim igual eu. Fala, filho, quando eu cheguei na minha mãe, quando eu tinha 17 anos, eu falei, mãe, eu quero fazer uma coisa com a senhora que eu nunca fiz. Eu estava chapado, eu tive que chapar o globo para poder ter coragem. E ela falou, o que é que você nunca fez? Eu falei, mãe, eu quero dar um abraço na senhora. Talvez foi um abraço mais gostoso que eu já dei em alguém. Né? E ela aceitou aquele abraço. Já pensou 17 anos depois dar um abraço numa mãe? Faz isso hoje, joga o orgulho lá embaixo. E depois que meu pai morreu, a minha mãe, lembrando, né? Eu nunca enfatizei isso. Depois que meu pai morreu, a minha mãe virou um doce de coco. Eu não sei qual é o mistério aí. Eu não sei se a ela ficou sozinha, que os filhos casou tudo, saiu de casa, ela começou até meio que querer entrar em depressão. E a gente ia lá, a gente era recebido com muito carinho, né? E a gente deu carinho para ela também no final da vida dela. Isso foi legal. E a minha mãe, ela estava na UTI. E eu vendo ela partindo, né? E nos olhos dela, eu conseguia ler os olhos dela. Ela
pedindo perdão para mim. Eu tenho certeza que ela conseguiu ver nos meus olhos, eu perdoando ela também. Porque às vezes a gente vive uma vida inteira que vive 50, 60, 70 anos, e a gente só vai dar valor na vida quando a gente estiver partindo. E eu já sei disso, a gente vai dar valor quando estiver partindo. Então aproveita, né, bem agora e faz isso. Eu vou contar para vocês uma coisa que a minha filha fez, que é uma das menos graves, eu sei que ela não vai ficar constrangida com isso, para vocês verem a maneira que eu tratei esse caso. Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês. E depois eu vou estar entrando dentro da Bíblia mais, para poder falar que vara é essa que está escrito na Bíblia. Que a gente deve fustigar nossos filhos com vara. Eu vou explicar para vocês que vara é essa também, tá? Uma vez a minha filha, com 14 anos de idade, chegou em casa 1h da manhã. E eu estava acordado na sala assistindo televisão e preocupado com ela, porque eu já sabia por onde ela estava andando. E aí eu falei para ela assim: filha, isso é hora de uma garota chegar em casa? Ela olhou na minha cara, com um olhar de ódio, e falou essas palavras: você cala a sua boca, porque senão eu volto para onde eu estava. E casa melhor do que essa B, tá? B começa com B. Melhor do que essa B aqui, eu tenho mais de 10 para me morar. Ela com 14 anos de idade falou isso para mim. Um dia eu dando um ensinamento na minha igreja, um irmão falou assim: pastor, se é eu quebrava os dentes dela todinha. Um irmão falou: obreiro nosso, hein? Se uma filha minha fala isso comigo, eu quebrava os dentes dela todinha. E talvez na cabeça deles isso seria educar, né? E é isso que eu quero tentar desmistificar um monte de coisa aqui hoje. Ela entrou pro quarto dela, entrou lá, deitou. E nossa, e uma coisa que já vem na minha mente, na Bíblia, né? Por isso que é bom a gente ler Bíblia, sempre estar buscando na Bíblia. Lá em Efésios, está escrito assim: a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Que principados e potestades são essas? São demônios. Principado e potestades são demônios, tá? E o que é que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne? É a pessoa. Então, às vezes, a gente está num trânsito, por exemplo, onde é que parece que o bicho ali aflora, a raiva desperta o monstro de todo mundo ali. Satanás, ele usa, né, esses principados e potestades, eles usam as pessoas justamente para poder criar guerra no trânsito e um matar o outro. Mas se você estiver no trânsito e você for afrontado e você lembrar disso, que a nossa luta não é contra aquele motorista. A nossa luta é contra o que está por trás dele, o que está fazendo ele fazer aquilo. Então, na hora, quando a minha filha me responde daquela maneira, e mandou eu ficar quieto ainda, eu falei: não, minha luta não é contra a minha filha. Minha luta é contra quem está usando ela. E aí ela foi pro quarto dela, eu fui pro meu. Eu tenho um lugar meu lá no quarto, que é um lugar de oração, que eu oro. E eu entrei naquele lugar lá e fui orar. No outro dia, eu acordei em jejum e oração. E o jejum nada mais era para que Deus viesse me dar mais força espiritual. Eu acordei em jejum e oração e fui trabalhar. Cheguei no outro dia à tarde, chamei a minha filha lá no quarto e a gente foi conversar numa boa sobre isso. Falei: filha, você lembra que ontem você falou que você tinha mais de 10 casas melhor do que essa B aqui para morar? Se eu não ficasse quieto, você iria para lá? Você lembra? Ela falou: eu lembro. Eu falei: nesse momento eu vou te dar essa oportunidade de você ir morar numa dessas casas. Você pode pegar a sua bolsinha aqui no armário, pode arrumar suas coisinhas. Só tem uma coisa que ela não sabia, né? Isso eu vou confessar para vocês. Se ela fizesse isso, eu não iria deixar, tá? Eu não iria. Aí eu ia ter que partir para o plano B. O plano B eu não ia deixar isso, claro. Mas eu falei firme, né? Pode pegar a sua bolsinha, sua roupinha.
E quando você sair por aquele portão, eu quero que você entenda que você não tem mais pai, não tem mais mãe, e que essa casa aqui é uma B mesmo, igual você falou, e você nunca vai precisar disso. Então você acredita que lá fora você vai ter tudo melhor do que aqui? Então passou por aquele portão, nem olha para trás, beleza? E falei, você pode ir. Mas você vai sabendo que o seu pai te ama, que a sua mãe te ama, e que a gente quer sempre o melhor para você e tal. Aí ela já não aguentou, ela já começou a chorar, me abraçou, pediu perdão, e a gente se resolveu, ela não saiu de casa, né? E com 17 anos a minha filha já era outra pessoa. Minha filha é fenomenal, glória a Deus por isso. E então vamos entrar aqui na Bíblia aqui, mas antes de eu explicar aqui para vocês o que é vara, o que significa vara dentro da Bíblia também, para vocês entenderem, né? Embora eu tenha certeza que eu estou aqui trazendo esse ensinamento para pessoas que já entendem, né? Também. Tem uma passagem na Bíblia do filho pródigo. Quando Jesus começa a contar essa parábola, Jesus ele se coloca no lugar daquele pai, tá? Jesus é aquele pai. E na parábola do filho pródigo, o filho ele pede a herança dele, o pai estava vivo, nem morreu, nem esperou o pai morrer. E ele pede a herança dele e ele cai fora. E ele vai e gasta, né, tudo que ele recebeu do pai. Ele pensava que o dinheiro não ia acabar nunca, e ele começa a gastar com bebedice, com mulherada, e gasta lá, igual está escrito na Bíblia, dissolutamente. De repente o dinheiro acaba. E quando o dinheiro termina, ele arruma um trabalho para cuidar de porcos, de criação de porcos. Moisés, meu amigo, boa noite, Moisés, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu brother, acabou de entrar aqui. A Glória Gonçalves, Deus abençoe, Glória. Continua aí com a gente aí, que Deus abençoe sua vida grandemente. E é isso aí, Moisés, fica até o fim aí, que você vai aprender muita coisa aqui. E eu tenho certeza que se você é o missionário aqui, Evandro Santos, lá da Bolívia, grande abraço, missionário, Deus abençoe sua vida. Estou trazendo aqui, missionário, um ensinamento como educar filho, missionário. Você vai ser papai, né, muito em breve aí. E depois você pega do começo aqui esse vídeo. Eu sei que você é um cabra bom de Bíblia. O que você não concordar com o que eu estiver falando aqui, você pode falar, meu irmão, você me perdoe aí, eu não concordo. E aí eu quero aprender com você também, né? Quero ver o seu ponto de vista, tá bom? É Clore, do Rio Grande do Sul, Clore. Clore, eu acho que eu tô falando errado, é Clore. Clore, lá do Rio Grande do Sul. Um abraço, que Deus abençoe, Clore. Vando da Bolívia. O Vando já vi ele aqui. E então o filho pródigo, ele vai e gasta tudo, ele vai tomar conta de porco, né, de uma porcada. E veja que interessante, quando Jesus ele começa a contar uma parábola, ele pega aquilo mesmo para poder ferrar ali os fariseus, porque os judeus eles não gostam de porco até hoje, né, mas fala, não, o filho desse homem aqui foi cuidar de porco, né, para poder diminuir um pouquinho mais ainda. E aí chegou uma hora que esse filho desse homem, ele começa a passar fome, né, necessidade. E a Bíblia fala que ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos. Mas já está escrito bem claro, né? Pelo menos na Bíblia que eu tenho aqui, está escrito que ele sentiu o desejo de comer aquela comida, mas nem isso dava para ele. E aí a Bíblia fala que ele caiu em si, né? E ele fala assim, rapaz, lá na casa do meu pai, os jornaleiros, eles vivem melhor do que eu, cara. Os empregados do meu pai, eles comem melhor do que eu, eles têm uma vida bem melhor que a minha. O negócio é eu vou retornar para a casa do meu pai. E ele volta para a casa do pai dele, sem saber como é que o pai dele ia receber ele, sem saber como é que a mãe ia receber. Só abrindo um parênteses aqui, com 8 anos de idade, por eu apanhar tanto em casa, eu fugi de casa. Eu fiquei 3 dias fora de casa. E quando eu retornei para casa, sabe o que aconteceu? Eu levei uma surra tão grande, e a minha mãe colocou uma bacia de água para mim tomar banho, que a água ficou vermelha de sangue. Então eu quero que vocês vejam a diferença desse filho de 8 anos, que era eu que fui recebido em casa, para esse filho aqui. Aí esse filho ele chega, e quando ele chega, que o pai dele vem receber ele,
O pai dele, ele fala, pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Interessante que o pai não dá nem ouvido para o filho, porque o filho estava falando. De tamanha alegria que o pai ficou. De tamanha alegria. Falou, gente, prepara aí o bezerro, que já estava ali na engorda. Pega a melhor roupa, o anel. E essa noite aqui em casa ninguém vai dormir, porque vai haver festa. Porque esse meu filho, eu já considerava ele morto. E ele está vivo aqui na minha frente. O pai abraça aquele filho e joga ele para dentro e faz uma grande festa ali. E por que que eu conto essa história? Se fosse o seu filho, se fosse o meu filho, tivesse pegado toda a herança e você com raiva, né, que não ia ser com amor, com raiva, ah, você quer? Toma aqui, some, cara. Pegava a mala dele, some. Ó, desaparece, esquece que você tem pai também, viu? Esquece que você tem mãe. E aí esse filho pródigo saía lá, se arrebentava. Provavelmente alguns pais iam sentir até prazer de ver o sofrimento do filho. Provavelmente alguns pais iriam sentir até prazer. Não, eu falei que ele ia quebrar a cara, ele está lá colhendo o que ele plantou. Tem que quebrar a cara mesmo, porque ele está colhendo o que ele plantou. Isso seria o pensamento de muitos e daqueles futriqueiros ou fuxiqueiros também, que é chegar, não, o senhor fez certo mesmo, o seu filho tem que se lascar mesmo. Essa é a ideia de todo mundo. Mas Jesus, ele contando essa parábola, Jesus, ele era esse homem da parábola. E esse homem ele recebeu com um abraço. Será que você iria fazer igual a minha mãe, arrebentar no cacete para depois dar um prato de comida? Que minha mãe fez isso, ela me arrebentou no pau para depois dar um prato de comida. Fazia 3 dias que eu não comia. Também, eu estava com fome, eu era apenas uma criança, de 8 anos de idade. Foi recebido no cacete mesmo, minhas costas estavam estraçalhadas de vara, porque ela catou 6 varas, guardou lá no canto da casa. Falou assim, isso aqui é para ele quando ele chegar. E era aquelas varas que estavam me esperando. E no filho pródigo não, o que estava esperando eram as vestes limpas e o bezerro cevado. Olha a diferença. Eu quero aqui mostrar para você o tamanho do amor de Cristo. E a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. E se nós somos imitadores de Cristo, é esses exemplos que a gente tem que ter. O seu filho está na droga, por que que ele foi para as drogas? Será que ele tinha paz no lar dele? Será que ele era criado com amor e carinho dentro da casa dele? Será que a primeira vez que ele colocou maconha na boca, será que ele foi tratado com amor e carinho? Ou ele foi tratado na base do cacete? Eu vou falar uma coisa aqui da minha filha aqui. Eu tenho certeza que ela não vai achar ruim e vai servir para vocês. A minha filha com 16 anos, com 15 anos de idade, eu estava na sala deitado e ela chegou fedendo maconha. E ela foi direto pro quarto. E a minha esposa inocente, eu não sabia de nada, ainda bem por isso, né? Pelo menos inocente nessa parada aí. Ela entrou, foi direto pro quarto dela. E eu logo já catei que ela tinha fumado maconha. Eu vivi, né? Nesse mundão aí, meu Deus. E eu bati na porta do quarto. Falei, filha, eu posso entrar? Ela falou, pode. E aí eu entrei, fechei a porta do quarto. Não quis nem que a minha esposa participasse desse papo aí. E eu falei para ela assim, filha, você fuma maconha, né? Ela, sim, pai, eu fumei. Eu falei assim, aonde você achou maconha para fumar? Ela falou assim, eu estava na praça e encontrei uns moleques da minha escola, eles estavam fumando maconha. E eles me deu maconha e eu fumei. Eu falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser quebrar minhas pernas, se você quiser acabar comigo de vez, é você começar a usar droga. Você começar a usar droga, aí você acaba comigo, cara. E você acaba com a sua mãe também, cara. Aí você arrebenta nós. E aí eu conversando com ela começou a chorar. E como eu disse, como eu já falei aqui, né, eu também sou chorão. Aí eu comecei a chorar também, aí ela veio e me abraçou. E nós dois começamos a chorar abraçados. De repente ela se afastou de mim. E com os 2 polegares dela, ela limpou as lágrimas do meu olho. E falou, pai, por causa de droga, nunca mais vai escorrer uma lágrima dos teus olhos. Ela tinha 15 anos. E graças a Deus, dali pra cá, a minha filha mudou legal mesmo. Hoje ela trabalha numa grande empresa, está gostando do trabalho. Ela está pensando somente em crescer dentro da empresa, crescer cada vez mais. Eu sempre agradeci a Deus por Deus ter dado ela de presente para mim. E graças a Deus, realmente ela é um presentaço de Deus. E uma outra coisa interessante.
Se você está sofrendo com um filho seu, só fala isso: Senhor, o Senhor falou que filho é bênção. O Senhor disse que filho é herança do Senhor. E se é herança, eu acredito que o Senhor não ia me dar uma coisa ruim. Por mais que eu olhe para o meu filho aqui agora e pareça ser uma coisa ruim que o Senhor me deu, não é. Então, me ajuda, Senhor, a me dar sabedoria para poder educar o meu filho. Eu tenho certeza que vai dar certo. Deixa eu ver aí o comentário do nosso amigo Vando. Amém, sempre é bom aprender, meu irmão. Eu estudo bastante, mas minha opinião é superlativa, viu? Aí deu uma risadinha, né? Eu tive educação e surra. E mesmo assim fui aliciado aos vícios por más influências. Beleza, maravilha. Infelizmente, mas hoje você é um cara estudioso da Bíblia, eu tenho certeza que... Resumindo, a surra não resolveu nada. Resumindo, né, a surra que você levou não resolveu nada também, né? Então, esse é o resumo de tudo. Mas ainda bem que você teve um encontro com Cristo, com aquele que tem o verdadeiro amor, né? Verdadeiro amor mesmo, de verdade. Agora vamos falar assim sobre essa vara. E essa vara que está escrita aqui em Apocalipse, que é para fustigar o filho com vara? Não, está escrito em... Eu falei Apocalipse? Não, está escrito em Efésios, né? Fustigar o filho com vara. Que vara é essa? Então vamos lá. Quando Davi fala assim: Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Que vara é essa? Será que fustigar o filho com vara é diferente dessa vara que Davi está falando? Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Será que são varas diferentes? Lá em Êxodo, está escrito, não me lembro aonde agora, que Moisés ele fala para Josué: Josué, cuide deste povo aqui, que eu irei no monte buscar a vara do Senhor. Está escrito vara, eu irei buscar a vara do Senhor. E Moisés desce do monte com o quê? Com a tábua das leis, dos mandamentos. Que não deixe de ser um ensinamento. Que não deixe de ser uma regra, uma doutrina. Ok? E lá em Apocalipse está escrito que o Senhor regerá o mundo com vara de ferro. Que vara é essa? Então, quando lá em em Provérbios, acho que eu falei errado em Efésios. Então, lá em Provérbios, quando está escrito que o Senhor fustigará o seu filho com vara, ali será uma vara literalmente? Será que aí no mato mesmo arrancar a vara para fustigar o filho com vara? Por que só ali é literalmente uma vara? E nas outras não é literalmente. Por isso que a gente tem que entender o que é literal na Bíblia. O que é simbólico. E entender... A gente entendendo isso, o que é literal, o que é simbólico, já começa a abrir uma janela na mente da gente. Deixa eu ler aqui mais algum comentário aqui. O Vando... Está escrito aqui, o Vando ele escreve: se eu disser que a surra não adiantou, preciso concordar que a educação também não valeu nada. Porém, ao atingirmos a maioridade, também criamos curiosidade por coisas ilícitas. Ou seja, só crescendo e se metendo na presença de Deus para escaparmos. Beleza, meu amigo irmão, eu respeito todas as opiniões aqui, é claro, eu mesmo pedi para poder escrever, que eu quero aprender, e talvez alguma pessoa pode pegar, né, que está ao vivo, né,
pode pegar assim da metade para o fim, e às vezes não pode entender 100%, por causa que no comecinho, por causa do começo, né, também, da minha fala, mas depois vocês terão a oportunidade também de estar assistindo o começo, para quem não assistiu, tá? Esse ensinamento é baseado no que eu vivi na prática, baseado nas revelações bíblicas e baseado nas 2 filhas que eu eduquei. E eu tenho uma filha de 18 anos, uma de 22 anos, que eu nunca toquei num fio de cabelo, apenas ensinando, abraçando, beijando e dizendo que amo. Não precisou de mais nada disso. E a minha filha mais velha, na adolescência, eu pensei que eu iria perder ela para o crime, tá? Pensei que eu iria perder ela para o crime. E hoje ela tem 22 anos, é a melhor filha do mundo para mim. Então, deu certo para mim, sempre dizendo para todo mundo que Jesus é 100% amor, apenas abraçando e beijando e ensinando, não com vara, ensinando com palavras, né? Deu certo para mim. Então, para você que vai ser pai, para você que é pai, que tem filhos pequenos, pelo menos experimenta, antes de você criar seu filho na baia do cacete, pelo menos experimenta criar com amor. Eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Beleza? E aí, falando sobre essa vara, né? Continuando falando sobre a vara. Então, será que em Apocalipse o Senhor Jesus vai estar com uma vara enorme de ferro? Regendo o mundo com uma vara, literalmente com uma vara? Claro que não. Então, que vara é essa? Se você buscar o significado de vara no dicionário, o clório aqui é isso aí, ensinar como Jesus ensinou. Maravilha. E Jesus nunca ensinou a bater. Olha. Jesus nunca falou, pega seu filho e mete o cacete. Jesus nunca ensinou. É isso mesmo, ensinar como Jesus ensinou. Jesus sempre ensinou a amar. A amar. Eu vou ler um texto aqui depois sobre o que está escrito na Bíblia, sobre o amor, né? Jesus ensinou sempre a amar. E é isso aí. Então Jesus não vai estar lá com uma vara de ferro, regendo o mundo. Moisés não desceu do monte com uma vara na mão. Ele desceu com a esfera da lei. Quando o Davi fala, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele não está falando que Deus pegava uma vara e consolava ele batendo. Quem é que é consolado? Levando as varadas no lombo, literalmente. Não é. A tua vara, Senhor, a tua lei, o teu cajado, a tua correção é que me consola. Davi estava dizendo, Senhor, eu faço as coisas erradas. Mais ou menos tipo igual o apóstolo Paulo falava. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu estou sempre fazendo. Davi foi um grande homem de Deus. Fez tantas as coisas erradas, mas foi corrigido por Deus. Em nenhum momento Davi foi açoitado literalmente ou espancado literalmente por Deus. Então essa vara aí representa a lei. Agora veja que interessante. No nosso próprio país, e em alguns outros países, eu não posso dizer todos, ao dizer que o Senhor, Deus repreende aquele que é o meu amigo Vando de novo. Maravilha, Vando, estou gostando aí. Pode continuar escrevendo. O Vando, ele diz, ao dizer que o Senhor, Deus, repreende aquele que ama, qual seria essa repreensão? Eu já falei mais ou menos, se eu não me engano, sobre que repreensão é essa. Mas eu vou falar um pouco depois, quando eu concluir aqui o assunto de vara, tá? Essa repreensão, já entrando aqui, o Senhor castiga. Essa repreensão, o Senhor castiga, né? Quando o salmista ele fala, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola, é a repreensão. Que repreensão que o Senhor deu para Davi? O Wanda é bom de Bíblia, Wanda. Você sabe, né? Como que Deus tratou Davi? Foi com varada nas costas? Literalmente não foi. Mas quando Davi ele comete o pior erro da vida dele, que ele coloca lá um soldado fiel dele para morrer, que a intenção foi de morrer mesmo e o coitado morreu, o Senhor chega e fala para Davi, chega aí e fala, né, direto para Davi,
Você quer cair nas mãos dos homens? Ou você quer cair nas minhas mãos, Davi? Responde aí. Ali o Senhor foi para repreender e para corrigir. E aí Davi fala, Senhor, eu sei que a mão do Senhor é pesada, mas eu ainda prefiro cair nas tuas mãos, porque as tuas mãos é pesada, mas é uma mão de justiça. Então, quando nós estamos sofrendo, porque é interessante que o nosso castigo e a nossa correção de Deus é em cima dos nossos erros. Então, na medida que a gente afasta de Deus, a gente vai para o escuro. E na medida que a gente vai entrando no escuro, não é Deus que coloca literalmente o castigo, é a gente que vai pegando com a própria mão. Aí vai vindo todas as desgraceiras para cima da gente, porque a gente se afastou de Deus. Mas na medida que a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima da luz. E na luz não tem castigo. Na luz não tem sofrimento. Então, a maneira que Deus corrigiu Davi é a maneira que Deus repreende e corrige. Beleza, meu brother, amigo Vando? Eu gosto demais do Vando, hein? Esse é um missionário de verdade, hein? Deus abençoe, Vando. E aí, continuando, né, no assunto da vara. Veja que interessante a vara aqui no Brasil. O que é tratado de vara? Quando você vai tratar de algum assunto jurídico, eles falam para você, ó, procura a terceira vara criminal, lá no centro de tal cidade, quarta vara, quinta vara, sexta vara. O juiz é juiz de tal vara. O advogado lá, ele pertence a tal vara, ele trabalha em tal vara. Então, que vara é essa? É a lei. A vara é a justiça. Fustiga o seu filho com vara. Fustiga o seu filho com a lei. A Bíblia fala, ó, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Que caminho é esse? A lei. A justiça está aqui. A lei e a justiça está aqui. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia mandando Deus bater em alguém ou Jesus bater em alguém. Repetindo o texto aqui, ó, em Hebreus 12. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu já expliquei aqui no começo o que é açoitar. E aqui está dizendo o Senhor, não está dizendo o homem açoita. Está dizendo o Senhor faz isso. Só que as pessoas, para justificar, ou pessoas rasas de Bíblia, ele vai falar, não, aqui Deus está mandando eu sentar o pau no meu filho. Mas Deus não está mandando nada aqui. Aqui está escrito, o Senhor faz isso. Isso nessa tradução, açoita. Mas repetindo, na King James está escrito, o Senhor, no lugar de açoita, está escrito educa. Por isso que a gente tem que pegar várias traduções bíblicas e relembrando. Essas línguas que foi escrita a Bíblia, ela não é traduzida, ela é interpretada. Então a King James interpretou no lugar de açoita, eles interpretaram que educa. Beleza? Opa, Deus abençoe sua vida, irmã Wanda, de novo, hein? Sou apaixonado por você e pelo seu trabalho. Deus abençoe, parabéns, viu? Você vai ser papai, meu brother, que vem com bastante saúde, lembrando, é um presentaço de Deus, hein? A tua vida nunca mais será a mesma, meu amado Wanda, depois que esse presentaço que Deus te deu, tá bom? Que Deus abençoe. É um bolivianinho, hein? É, um bolivianinho, quem diria, hein? As missões aí te trouxe grandes coisas, né? De Deus, da parte do Senhor Jesus. Então, meus amados ouvintes, irmãos e ouvintes, a vara é justamente isso, né? E agora eu quero falar mais uma coisa relacionada ao amor. O meu pai, eu lembro disso, nós nasceu na roça. Meu pai era conhecido como amansador de burro. E quando eles pegavam aqueles burros que não deixava chegar nem perto, não deixava selar, né, pocela. Meu pai ia lá, né, com cara de mal, amarrava aquele burro num tronco assim, ó. Era um tronco, o burro ficava aqui, ó, com a cara assim, ó, imprensada assim, ó, naquele tronco. Não podia nem mexer. Meu pai piava aquele... Piar, gente, é amarrar, tá? Tô usando a linguagem mesmo de mineiro. Meu pai piava as pernas do burro ali. E aí meu pai subia na sela, pegava um chicote, meu amigo, ou uma lasca de madeira e montava no burro e mandava soltar. E aí esse burro pulava com meu pai segurava ali as rédeas e tom, meu. O cavalo punha sangue pelas ventas, que levava pancada no nariz, sangue pelas ventas, sangue no pescoço.
Ó, uma vez eu vi um cara batendo num cavalo, o cavalo chegou a urinar sangue. Urinou sangue, porque o cara batia ali nas partes ali do cavalo. O cavalo chegou a urinar sangue. Né? E isso é ignorância. Nós não estamos no tempo da ignorância, estamos no tempo de aprender, gente. E eu e o missionário Wander, que eu tenho certeza que era um estudioso de Bíblia. Eu também sou, e a gente gosta muito de estudar, para a gente poder ensinar sempre que possível, né? E a gente aceita que as pessoas discordam também, porque se você discordar daí e mostrar o seu ponto de vista, a gente também aprende. E mesmo que eu não concordar com você aqui, o que vai acontecer? Eu vou chegar em casa e eu vou ler para ver. Igual o pastor não concordou comigo e citou esse versículo aqui de Hebreus. Cheguei em casa, já peguei 4 versões diferentes, falei, vamos ler esse texto para ver se é isso mesmo. Se o pastor tiver certo, eu falo, pastor, o senhor estava certo mesmo. Mas quanto mais eu estudei, mais eu vi que aquele pastor não estava, né? Infelizmente. O Wander, ele diz aqui, não, a aplicação da vara não depende do temperamento da criança. A criança pode ter o temperamento que ela quiser. O uso da vara é mandamento bíblico para toda e qualquer idade. Ah, sim, claro. A vara, inclusive, lá para Moisés, era para o povo, né? Era o povo inteiro, lá tinha gente de 100 anos. Para todo e qualquer temperamento. O objetivo é fazer com que doa, mas não pode machucar. Não, aí eu já não concordo. Eu, particularmente, não concordo. Né? Aqui o ensinamento é não bater. Essa é a minha opinião. Então, qualquer um que colocar aí não tem que bater, já sabe que a minha opinião é não bater. Beleza? E aí aquele cavalo caía, né? Arriado no chão lá, com as 4 patas, cansado, sangrando, ensanguentado. E meu pai descia de cima daquele cavalo, se sentindo um herói, né? Porque não caiu do cavalo, conseguiu quase matar aquele cavalo. E aquele cavalo, por medo do meu pai, ele deixava, né? Meu pai colocar a seta, deixava montar. Mas por que o cavalo deixava meu pai fazer tudo isso? Por medo. Então, existem muitos pais por aí que acreditam que o filho e acredita que o filho é tudo bacaninha, mas na verdade o filho tem medo do pai. Eu convivi com o pai, que quando o pai descia no ponto de ônibus lá embaixo, os filhos corriam tudo para debaixo da cama. Eu já sabia que por qualquer motivo ia apanhar. E o pai achava, né, que estava educando, né? Enfim, e quando eu disse achava, não é porque ele era só porque ele era ruim, porque ele achava mesmo. E tem gente que acha isso mesmo, que está correto. E ele não procura abrir a mente para poder analisar, falar, pô, mas será que eu estou fazendo correto? Tem gente que não quer aprender mesmo, quer continuar batendo, e evangélico usa o texto bíblico para poder justificar bater mesmo, né? Como o Wander falou, bater não sem machucar, mas quem vai bater com amor? Ele já foi falado. Então, por exemplo, aqui no comentário do meu amado irmão, fala assim, bater sem machucar, mas quem é que bate com amor? Ninguém bate com amor. Só bate com raiva, só bate com ódio, todo mundo quer desabafar. Se fosse para bater com amor, o meu filho passaria uma raiva em mim aqui agora, e eu falar, não vou bater nele agora, porque agora eu estou com raiva, agora eu estou irritado, mas eu pego ele amanhã. Aí amanhã eu acordava calmo, tranquilo. Falei, meu filho, vem cá, eu quero dizer uma coisa para você, que eu te amo, e o filho vem todo sorrindo, alegre, e eu vou aqui, pego uma vara e falo, não, agora eu vou bater em você, porque eu estou batendo com amor, ninguém faz isso. Quando a raiva passa, a gente não sabe bater mais, a gente só sabe dar abraço e carinho. Não existe ninguém bater com amor. Bate com raiva, bate irado, irritado. Aí depois fala, mas você bateu no seu filho. Não, mas eu tenho que bater nele, porque eu bati com amor. Isso não existe. Que nem já foi falado no começo. Um filho ou uma filha apanha porque é amada, e o pai bate porque ama. Isso aí tá não casa isso aí, não casa. Não dá certo. E aí, por que eu citei o meu pai, né? Irmão Wander, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, irmão Wander, que eu vou falar para você. Cria o seu filho todo dia, abraça ele, beija ele e diz que ama. E quando ele errar, se ele for pequenininho, senta ele no seu colo. Fala, filhinho, deixa eu falar uma coisa para você. Isso que você fez é feio, tá? Não pode fazer, tá bom? Não faz mais isso. Você promete pro papai? Eu prometo, papai. Tá bom, então, eu posso contar com você? Pode. Tá bom, é por isso que o papai te ama, tá, filhinho? Porque você é um filho obediente. Ele não vai fazer nada disso. Beleza? E aí, por que eu citei o cavalo, né? Que meu pai fazia? Porque se você dá um Google aí agora,
E já está chegando no final do programa, que pena, hein? Se você dá um Google aí agora, você... E o que eu não der tempo de responder aqui, galera, eu respondo depois, beleza? Principalmente nas citações bíblicas, né? Porque eu não vou... Já está no finalzinho, eu não posso perder muito tempo de ir na Bíblia agora procurar para ver o que está escrito. Mas depois eu respondo, eu prometo. Porque se você dá um Google aí agora, você vai... Escreve aí, ó. Encantador de animal. Você vai ver pessoas com burro brabo, com cavalo brabo, que vai dar o que fazer para eles colocar esse animal dentro de um curral grande. E escreve encantador, tá? Encantador de animal. E você vai ver que vai entrar um homem dentro desse curral, esse animal vai começar a correr em volta, porque ele não vai fugir, porque ele está cercado ali com aquele curral. E esse homem vai estar com uma rédea na mão, e ele vai tentar aproximar desse cavalo. Esse cavalo vai ficar correndo, correndo, correndo. E em questão de tempo, esse encantador de animal, ele consegue aproximar esse cavalo, sem bater igual meu pai fazia, acariciar esse cavalo. Nesse momento ele está dando amor e carinho para esse cavalo, ou esse burro, essa mula, o que seja, dando carinho. Daqui a pouco, esse homem está abraçando o pescoço desse cavalo, sem só as rédeas, só aqui na mão. Esse homem vai pegar essa rédea, vai virar as costas para o cavalo, ou para esse animal, vai sair andando, e esse cavalo de cabeça baixa vai sair andando atrás dele. Daqui a pouco ele volta e vai colocar as rédeas no pescoço desse cavalo, vai pegar a sela, um cavalo até então que nunca foi montado, tá? Vai pegar a sela, vai colocar a sela nesse cavalo, vai montar, ou pegar uma criança e montar nesse cavalo, e aí ele vai fazer o que quer esse cavalo, vai passar por baixo desse cavalo, Esse cavalo ele acaba trabalhando com crianças especiais, nessas escolas, nesses lugares que trabalham com crianças que têm síndrome de Down, que têm algum outro tipo de limitações, vai acabar trabalhando com essas crianças. Um cavalo que outrora ninguém conseguia montar. Esse cavalo aprendeu sem um grito, porque nem grito se deve gritar com ninguém, e muito menos com filho. Eu já repeti, ele vê uma caixa vazia, gente que coloca as coisas dentro dele. E vai trabalhar com essas crianças. Vocês vão ver isso aí, tem vários vídeos de encantador de animal. E o nome mais justo é encantador de animal, sabe por quê? Porque o amor, ele encanta. O amor, ele encanta as pessoas. As minhas filhas, elas me amam. Elas me obedecem porque elas me amam. As minhas filhas não me obedecem porque elas têm medo de mim. Isso é totalmente diferente. Ter medo e amar é totalmente diferente. As minhas filhas me obedecem porque elas me amam. A gente obedece ao Senhor, obedece a Cristo, ou pelo menos tenta obedecer, porque a gente ama Ele. A gente não ama a Deus porque Deus literalmente corrige a gente com vara, que é essa vara que algumas pessoas pensam. A gente ama a Deus, não é por medo. A gente obedece a Deus porque a gente ama a Deus. Os nossos filhos têm que obedecer a gente porque ama a gente, e não por medo. Não é medo. Graças a Deus, Deus me deu as melhores filhas do mundo. Cirilo Basílio, parabéns, Deus abençoe Cirilo. Mensagem bacana, obrigado Cirilo, lindo. O Clório aqui, muito obrigado por vocês aí que tá conseguindo, né, entender essa mensagem. E tá no finalzinho, né? E o Van já tá me cobrando, ó, vou lembrar disso. Deixa eu ver o que tá escrito aqui em Provérbio, né? Já tá encerrando. Vamos ver aqui Provérbio. Provérbio 29, 15. Meu negócio é Bíblia também, eu gosto de Bíblia.
Se eu ler aqui e desfazer tudo que eu ensinei até aqui agora, eu vou ter a humildade de falar, não, esse versículo desmanchou tudo que eu ensinei. Vamos ver aqui. 15, Provérbios 29, que diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria. Só até aqui já responde. A vara e a repreensão dão sabedoria. A lei de Deus, a repreensão de Deus dá sabedoria. O próprio livro de Provérbios já diz assim, a maior sabedoria é o temor a Deus. A Deus, não ao homem. Em Provérbios está escrito. A maior sabedoria de uma pessoa é o temor a Deus. A Deus sim nós devemos temer. A repreensão dele. E a maior sabedoria é isso. Repetindo, a vara, que é a lei de Deus. Aqui não é literalmente um mato, tá, gente? Sei lá no mato e pegar o mato lá e bater no seu filho, já pensou? Você vai lá no mato, pega a vara lá no mato e arrebenta seu filho, você está dando sabedoria dele para quê? A sabedoria que você dá para o seu filho é ensinando verbalmente. E é o maior ensinamento de um pai através do caráter dele. Eu tenho certeza que eu ensinei muitas filhas através do meu caráter. Eu tenho certeza que eu ensinei muitas minhas filhas também, quando elas viam eu tratando outras pessoas, quando elas viam eu tratando os vizinhos, quando elas viam eu com os meus amigos fazendo missões por aí. Eu tenho certeza que eu ensinei muito mais a elas olhando para mim, o meu comportamento, até mesmo do que verbalmente. E o que eu posso dar sabedoria, qualquer sabedoria que a gente pode dar para alguém é através de estudo e através de palavras. E principalmente a palavra de Deus, né, claro. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, repetindo aqui o versículo 29:15. A vara, que é a lei, e a repreensão dão sabedoria. E isso tanto faz, essa lei, a repreensão, tanto faz vir de Deus quanto vir de um pai. Que não quer dizer, vamos ler o resto aqui, mas o rapaz entrega a si mesmo, envergonha a sua própria mãe. O que é o rapaz entrega a si mesmo? É ele ser criado sem ensinamento, simplesmente assim. Eu não quero aprender, infelizmente tem muita gente por aí que não quer aprender, eu não quero aprender, eu nasci assim e vou morrer assim. Esse que está escrito aqui, que esse que está escrito, mas o rapaz entrega a si mesmo. O que é uma pessoa entrega a si mesma? É quando ele é dono da razão. Quando ele acha que ele sabe tudo sem buscar sabedoria, sem buscar aprender, né? Graças a Deus eu tenho um monte de mestre na minha vida que me ensinou. O pastor Josué, um abraço, foi um grande mestre meu. O pastor Davi Farias, um grande mestre meu também. Eu sempre aprendo com esses homens de Deus. E eu estive sentado com esses caras para aprender. Por isso que eu estou aqui hoje sendo um pouco ousado para poder estar ensinando alguma coisa para vocês. Amém? Nós já está quase aqui no finalzinho, mas tem aqui o Sargento Franco, esteve aqui com a gente. Boa noite, Sargento Franco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Laércio Lira, um grande amigo meu. A paz, meu nobre amigo, boa noite. Com Jesus, Salomão diz para ensinar o sábio, e ele se tornará mais sábio. Bater não educa. Eu em toda a minha vida só apanhei do meu pai apenas 2 vezes. Então apanhou apenas 2 vezes. E esse Laércio Lira aqui é um grande homem, cara. É um cara que eu nunca vi usar droga, nunca vi beber, nunca vi roubar, nunca vi fazer nada. Apanhou 2 vezes do pai. E se você for analisar hoje em dia e você vê que você apanhou 2 vezes do seu pai, se ele não tivesse batido aquelas 2 vezes, o seu caráter e a sua pessoa hoje continuaria sendo a mesma pessoa. Seu pai bateu praticamente sem necessidade. Se ele tivesse abraçado você nas 2 vezes que você precisou, ele teria já nem lembro mais. O irmão Vano aqui tirou minha concentração de novo. Está escrito, ele escreveu aqui, nesse versículo a vara é a correção, né? Isso não falta de usar esse versículo fisicamente. Isso não fala de usar. Isso, exatamente, meu querido. Não é fisicamente, beleza? A vara e a correção aí é justamente a lei, a disciplina, a ordem, e tudo isso a gente ensina verbalmente e ensina com o nosso próprio exemplo. Beleza, meu amado? O Laércio Lira, ele concordou comigo. Obrigado, Laércio. Um beijão, Laércio, no seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E ó, nós estamos encerrando aqui. Se você não pegou no comecinho, volta depois, assiste o começo aí. Não tem problema você discordar comigo. Se você discordar, deixa porque você discordou, porque isso me ajuda também, né? Eu aprender também de mais de Bíblia. Você fala, não, lá está escrito assim, 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 eu não concordo com você.
eu vou correr lá na Bíblia e vou estudar, e são vocês que me incentivam, beleza? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E aproveitando aí a audiência, se você ainda não é inscrito no canal Evode a Mais, se inscreva aí, ajuda aí nós também a fazer missão através das suas inscrições aí, beleza? Na quarta-feira vai estar aqui o Fernando Ladeia. Esse cara, ele é filho de Hortolândia, uma pessoa que a mãe dele fez história aqui na cidade de Hortolândia. Inclusive na Câmara dos Vereadores tem uma senhora lá segurando uma bandeirinha lá. Essa foi a mãe dele. E nós vamos estar aqui na quarta-feira, dia 15, né, batendo um papo falando sobre Hortolândia, beleza? E esse eu tenho certeza que vai estar aqui, porque esse cabra é cabra macho mesmo, tá bom? Eu vou fazer propaganda e não vai ser propaganda falsa e enganosa não, hein? Já, infelizmente, umas 2, 3 vezes não deu para a pessoa estar aqui. E, né, e o Fernando Ladeira já saiu também candidato a prefeito tem umas 2 vezes, candidato a deputado federal. É um cara bacana aí demais, vai estar aqui e vocês vão ver que pessoa espetacular. As considerações finais aqui do Vando, um ótimo estudo. Obrigado, meu amado Vando, eu sou um grande admirador seu. Eu sei que você é um cara estudioso de Bíblia. O caráter do Senhor e do missionário Oséias são notórios. Obrigado, cara. Deus abençoe grandemente sua vida. Tá bom? Deus abençoe esse programa. Amém, meu amado? Muito obrigado. E nós vamos estar terminando. Que Deus abençoe vocês. Eu vou estar fazendo uma oração, tá? Para estar encerrando aqui. E que Deus, eu acredito que muitas pessoas que talvez nunca viu por esse ângulo, talvez vai estar meditando. Porque a ideia de eu trazer a palavra, principalmente do Senhor, é no mínimo deixar dúvidas mesmo. Isso é o mínimo que eu quero. Quando eu trago a palavra do Senhor, no mínimo é deixar dúvidas. Mas deixar dúvida no coração de pessoas sábias. Porque todo sábio, todo grande gênio que existiu, ele sempre viveu em cima de pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Então a ideia da gente deixar dúvida no coração de um sábio, ele vai correr atrás para poder aprender. Quando a gente deixa dúvida no coração de um tolo, ele sai falando para os outros, o cara ensinou um negócio lá, mas eu não concordo. Mas por que você não concorda? Eu não concordo porque eu não concordo. Então esse é o tolo. Mas o sábio fala, não, eu concordei com ele porque eu não concordava antes, mas eu fui buscar, ele tem razão. Ou não, eu não concordei com ele, ele falou, fiquei na dúvida, eu fui buscar, mas eu entendo que ele está errado e tal, mas pelo menos você foi buscar. E é isso que é bacana, beleza? Eu quero estar orando aqui agora, tá bom? E tá encerrando. E lembrando, se inscreva no nosso canal, beleza? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu quero orar pela vida de cada pessoa que assistiu, meu Pai, esse programa, Senhor. O nosso amigo Vando, Senhor, que está lá na Bolívia, foi uma missão missionária que levou ele para lá, Senhor. Lá na Bolívia, meu Pai, ele conheceu a esposa dele, meu Pai. Ele casou com a esposa dele, meu Pai. Ela está esperando um filho, Senhor. Meu Deus, abençoa grandemente esse filho, meu Pai, que esse filho possa ter orgulho, meu Pai, e encher o peito para poder falar do pai dele. O meu pai, Vando, a minha mãe, são os melhores pais do mundo, que ele pode crescer num lar cheio de amor, meu Pai, num lar sem contenda, sem grito, meu Pai, somente cheio de amor, e principalmente onde é que a palavra é pregada, meu Pai, porque eu sei que o missionário Vando é um homem de Bíblia, um homem de oração, Pai querido. Eu tenho certeza que ele não vai falhar de jeito nenhum na educação, e a prova disso é que ele esteve aqui o tempo todo e fazendo perguntas, Pai querido. Isso mostra que o homem é de sabedoria mesmo, e que o filho dele vai ter os melhores pais do mundo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar grandemente o filho dele também, meu Pai amado, para que venha ser o orgulho da família, Senhor. E que o Senhor nos dê vida para que nós possamos conhecer, meu Pai, ter a oportunidade de conhecer o filho dele, Pai querido. Meu Deus, eu oro pela vida dos demais ouvintes, pela Tereza Teca, pelo nosso querido irmão lá do sul, Pai querido, Clório, Pai amado. Eu oro pelo Laércio, Lira, Senhor Jesus. Eu oro por todos, Senhor Jesus. Talvez eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo aqui, mas o Senhor conhece, meu Pai, a vida de cada um, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor continua, meu Pai, nos dando sabedorias do céu, Pai querido, para que nós possamos, Senhor, estar trazendo aquilo que deu certo na nossa vida, meu Pai, e aquilo que é certo, Senhor Jesus. Que nós não venhamos ser detentor da verdade, mas que nós possamos aprender a verdade contigo, Senhor, para poder entregar para as pessoas. Deus de poder e glória, eu te louvo por esta rica oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
Amém, Jesus. E vocês já sabem, nós voltaremos.